Vamos seguir, vamos abordar agora mais duas leis para a gente fechar o nosso contexto geral da aula de hoje, tá bom? A aula de hoje nós temos algumas abordagens a mais, mas em função da nossa semana acadêmica a gente também teve que compensar um pouco mais a questão das leis aqui. Eu deixei propositalmente as leis mais simples e menos utilizadas para a gente abordar de maneira mais sintética, tá bom? Bom, seguindo então, nós vamos abordar agora a Lei 9.609 de 1998, que é a lei que trata dos crimes contra a propriedade intelectual de programa de computador. Essa lei nunca foi tão importante como está sendo nos últimos anos. Porque hoje, no período atual, e nem tão atual assim, a questão que envolve os programas de computador são recorrentes ao extremo. Então, nós temos que também estar atentos às possibilidades de implicitações e a possibilidade de imputações que são relativos a essa categoria de crimes, tá bom? Então, crimes contra a propriedade intelectual de programa de computador, Lei 9.609 de 1998. Vamos partir da introdução da lei, né, que diz o seguinte. Primeiro, nós temos só que lembrar, pessoal, o que configura para a questão jurídica, o que configura um programa de computador. Né? Porque a gente está falando de uma lei específica sobre isso, e nós temos que ver o que na regra, no conceito jurídico, dentro das doutrinas, se refere ao programa de computador. Nós estamos falando na referência clara de um conjunto organizado de instruções de linguagem natural ou codificada, tá? que são abordadas em máquinas automatizadas que tratam e trazem informações baseadas na técnica digital ou analógica, ou análoga, diga-se de passagem. Então, essa é a configuração e o conceito básico jurídico do que se entende na norma legal por um programa de computador, ao qual a Lei 9.609 de 98 vem a regrar na questão configuração e das possibilidades de crimes que envolvam esses temas. Bom, diretamente falando dos crimes, que é o que nos interessa. O artigo 12 diz o seguinte: violar direitos de autor de programa de computador. Aqui nós estamos falando de programas de computador que tenham autor legitimamente constituído e que esse artigo vai se aplicar quando houver uma violação, tá, de um programa de computador que tem os direitos garantidos a determinada pessoa, a determinado grupo. A pena pode ser de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Aqui nós estamos falando da possibilidade da multa, no caso do artigo 12. Parágrafo 1º do artigo 12 diz o seguinte: se a violação constituir na reprodução por qualquer meio de propaganda, de programa de computador, ou seja, se essa reprodução se estender a um outro programa de computador baseado naquele original. Então aí a pena vai aumentar de reclusão de 1 a 4 anos. Passa de 6 meses a 2 anos para de 1 a 4 anos, baseado no parágrafo 1º. O parágrafo 2º do artigo 12 diz o seguinte: na mesma pena do parágrafo anterior, incorre quem vende, expõe à venda, introduz no país ou adquire ou tem em depósito para fins de comércio, original ou cópia, programa de computador produzido por violação de direito autoral. Ou seja, na mesma pena do parágrafo 1º, que é de 1 a 4 anos, vai incorrer quem efetivamente colocar à venda, quem comprar, quem ter em depósito, quem comercializar programa original ou cópia que seja efetivamente resultado de uma conjuntura de programas copiados, duplicados, fraudados, etc. e tal. Parágrafo 3º do artigo 12 diz o que para nós? Nos crimes previstos nesse artigo, somente se procede mediante queixa. Então, os crimes que envolvem a lei 9.609 de 98 só serão efetivamente analisados e configurados mediante queixa, salvo em alguns casos específicos, que são estes: quando praticados em juízo de entidade de direito público, autarquia, de empresa pública, quando envolver o poder público, aí é uma questão diferente, e também quando, em decorrência do ato delituoso, resultar na sonegação fiscal e perda de arrecadação tributária que envolva estruturas públicas. Ou seja, a regra é que somente terá procedência mediante queixa, salvo nos casos que envolvam prejuízo à entidade pública, autarquias, etc., e quando houver perca de rendimentos ou houver sonegação fiscal, por consequência, a perda de arrecadação de tributos públicos em função do ato específico do crime em específico, tá? Então essas são as observações, veja que são poucas, mas são necessárias que a gente saiba pelo menos que existem, que envolvem a Lei 9.609 de 98, que aborda os crimes contra a propriedade intelectual de programa de computador, tá bom? Bom, fechando a última lei da nossa rodada de hoje,
os crimes relativos a minas terrestres, a Lei 10.300 de outubro de 2001. Veja bem, um crime, vocês podem pensar, mas crime que relativo a minas terrestres, bom, são crimes que envolvem um contexto muito específico e que nós, no nosso cotidiano jurídico, dificilmente vamos estar inseridos diretamente. Mas, como a nossa ementa rege, nós vamos abordá-lo, tá bom? Então, crimes relativos às minas terrestres, Lei 10.300 de 2001. Tá? Ou seja, o que essa lei nos refere? Ela regra e proíbe o desenvolvimento, fabricação, comercialização, importação, exportação, toda aquela seara de opções, tá? De minas terrestres. O artigo 1º dessa lei diz o seguinte: é vedado o emprego, desenvolvimento, fabricação, comercialização, importação de minas terrestres em todo o território nacional. Tá? Essa é uma regra geral. É claro que nós vamos ver algumas opções que são exceções. Tá? Artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 1º diz o seguinte: para efeitos da aplicação da lei, entende-se mina terrestre como artefato explosivo, aquele artefato que explode, que a gente vê inclusive em filmes, que alguém pode ter contato e explodir. Tá? É um artefato que tem explosivo empregado, indexado a ele, tá? Que por proximidade ou presença ele pode vir a causar dano letal a uma pessoa, ou uma ou mais pessoas, tá bom? O artigo seguinte é o seguinte: é crime o emprego, desenvolvimento, exportação, fabricação, comercialização e importação de minas terrestres ou transferência destas, tá, em todo o território nacional, conforme a gente falou antes. Mas aqui a diferença do artigo anterior é o seguinte: tanto direto como indiretamente. Aqui nós estamos falando das possibilidades de quem pode fabricar, mas também quem tem possibilidade já com o produto, com o objeto do crime, no caso, pronto, ser uma pessoa que seja um intermediário na questão. A pena vai ser de 4 a 6 anos e multa. O parágrafo 1º do artigo 2º diz o seguinte: a pena é acrescida de 1/3 se o agente for funcionário público, civil ou militar. Ou seja, se for civil ou militar, principalmente militar, que tem acesso mais fácil a essas munições, essas armas, a pena vai aumentar em 1/3. O parágrafo 2º desse artigo 2º diz o seguinte: a pena é acrescida de metade se o caso de reincidência. Ou seja, se for militar ou civil e ainda for reincidente, a pena ainda vai ser aumentada da metade, no caso em configuração confirmada. Tá? Bom, o parágrafo 3º do artigo 2º diz o seguinte: não constitui crime a retenção de minas antipessoal, mina terrestre, pelas Forças Armadas. Aqui vem a exceção àquele contexto inicial. Quem pode, não vai se configurar crime quando essas minas forem manuseadas, armazenadas e acionadas pelas Forças Armadas. Por quê? Porque as Forças Armadas são o órgão autorizado legalmente para manusear, transportar, tá? E detonar, etc, etc, esse tipo de material. Tá? Para desenvolvimento de técnicas de campo, etc, etc, que envolvam uma possível necessidade de saber manuseá-lo para uma possível proteção do nosso território, do nosso país. Tá? Bom, e o último artigo da lei é o artigo 4, que diz o seguinte: a destruição, aqui trata da destruição dessas minas. Vamos supor que existem minas que foram apreendidas num transporte, num contrabando. Bom, mas elas têm que ser destruídas, elas não podem ser utilizadas. Essas minas, mesmo que são frutos de contrabando, certo, serão encaminhadas às Forças Armadas. Só as Forças Armadas têm competência e autonomia legal e autorização legal para efetivar a destruição dessas minas, ou seja, desses produtos ilícitos apreendidos, seja na situação que for. Tá? Então esse é o resumo básico, os comentários básicos sobre a Lei 10.300 de 2001, que é a lei que trata da questão das minas terrestres. Tá bom, pessoal? Fechamos esse bloco aqui, fechamos a abordagem singela dessa Lei 10.300. Um grande abraço e até a próxima.